Flamengo escalado para o principal jogo de sua história. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Amanhã tem PSG da França e Flamengo na grande final do Mundial de Clubes 2025. O Mengão, com todos os jogadores à disposição, tem uma grande oportunidade de entrar para a história de vez, ao conquistar o mundo pela segunda vez. Vamos acompanhar essas e outras notícias do Flamengo agora. Mais cedo, outro jogaço Flamengo e Paris Saint-Germain, valendo só a taça do Intercontinental. É ganhar e tirar onda de melhor do mundo. Tá bom que é mais? Deixa eu conversar com o Richard Souza, já está aqui a posto para falar com a gente. As últimas do Flamengo pra galera aí, Richard Souza, tudo bem? Fala, Escobar, tudo bem, meu amigo? Um abraço pra você, boa tarde pra todo mundo. Tudo pronto, tudo feito. O Flamengo treinou pela última vez aqui em Doha, no Catar. Finalizou a sua preparação para esse grande jogo contra o Paris Saint-Germain da França. Felipe Luiz tem um departamento médico vazio, todo mundo à disposição. E isso inclui o atacante Pedro, que se recuperou em tempo recorde, voltou contra o Pirâmides do Egito, ficou 9 minutos em campo e vai ficar novamente disponível. Titular? Não. Bruno Henrique deve ser mantido ali como homem de frente do Flamengo. Na defesa, a tendência é que o Léo Ortiz volte a ser titular junto com o Léo Pereira no lugar do Danilo, apesar de o Danilo estar vivendo um ótimo momento, tem feito partidas e gols importantes. Ali na frente fica a dúvida se vai ter Samuel Lino, Cebolinha ou Plata. Felipe Luiz falou mais cedo e disse o que espera desse jogão contra o Paris Saint-Germain. Olha só. Não tenho nenhuma dúvida que jogadores tão jovens, tão rápidos, nos colocarão em dificuldades em determinados momentos do jogo. Esperamos que a gente possa tirar o máximo possível de tempo desses jogadores que são determinantes, né, principalmente os jogadores que jogam no meio, que são muito dinâmicos e têm muita qualidade, mas não tenho dúvida que teremos armas para poder neutralizar esse ataque do PSG. Muito bem, e Richard, chamou a atenção um pouco o público nos outros jogos do Flamengo nos estádios. Chegou muita gente aí para essa final, não? Olha só, Escobar, realmente chamou a atenção. Contra o Cruz Azul eram 7 mil pessoas no estádio, contra o Pirâmides melhorou um pouquinho para 8 mil, mas sim, pela parte do Flamengo e do PSG, que também tem uma relação estreita aqui com o Catar, né? Desde 2011, foi comprado por um fundo de investimentos ligado ao governo do país. A parcial de ingressos nesse momento é de 31.241 ingressos vendidos, ou seja, teremos um público digno dessa final. O estádio tem capacidade para 45 mil pessoas. Benê Casagrande, a pergunta que eu te faço é possível ser campeão mundial e vencer o PSG? Possível. Em outros momentos eu acharia que não seria possível. E por que a sua ideia mudou? Vamos lá. Primeiro, pelo Flamengo. Eu acho que o Flamengo, desde... Que ano que o Corinthians ganhou? 2012 ou 2013? 12. Então, de 2012 pra cá, eu acho que é a equipe brasileira que chega mais pronta para encarar um clube europeu. E Você acha que é pela equipe ou pelo adversário? Pela equipe. E quando eu falo isso, não é pela distância. Por exemplo, o Palmeiras, quando enfrentou o Chelsea, eu achava a discrepância menor, nível técnico falando, por exemplo, do clube europeu para o Palmeiras. Nesse caso, eu acho que a distância é até maior. Só que o Flamengo, ele chega muito bem preparado para esse duelo. Muito melhor preparado que em 2019, por exemplo, quando o Flamengo pegou o Arsenal. O Liverpool, desculpa. E a gente está falando de um Flamengo histórico, né? Em 2019, para muitos, a melhor equipe do século. Mas eu acho que o Flamengo chega muito mais pronto, tecnicamente falando e fisicamente falando. Porque o Flamengo hoje, e isso é assustador, no lado positivo, o Flamengo não tem ninguém no departamento médico. O Flamengo, fisicamente falando, embora esteja na sua última temporada, e se eu não me engano, o Flamengo vai fazer sua partida 73 no ano, com essa equipe principal. Ou seja, mesmo assim, os jogadores eles estão chegando na melhor forma física possível. Então eu vejo um Flamengo extremamente pronto e apto para encarar o PSG. E assim, quando eu falo assim, eu estou confiante para uma vitória, porque eu acho possível, de verdade. Eu acho que vai ter jogo. Eu acho que se o PSG não levar a sério essa partida, vai sofrer para ganhar o Flamengo, porque o Flamengo vai querer dar a vida em campo. O
Flamengo está chegando para esse duelo extremamente focado, preparado. Se o Flamengo repetir o que conseguiu fazer na Copa do Mundo de Clubes contra o Chelsea, por exemplo, que eu acho que foi uma das melhores partidas do Flamengo nos últimos anos, do século, porque o Flamengo jogou muita bola contra o Chelsea. Se o Flamengo repetir o que fez contra o Chelsea, tem boas chances de bater de frente com o PSG e sonhar com essa vitória. Eu brinquei aqui ontem de 70-30, de fato eu acho isso mesmo. Eu acho que a chance do Flamengo conseguir essa vitória é de 30%. Mas isso para mim já é uma boa causa, um bom motivo. Porque em outros momentos, ou até mesmo antes da Copa do Mundo de Clubes, eu botaria, sei lá, 10% para o Flamengo, 90% para o PSG. E assim, eu acho que o Flamengo não tem que mudar a sua forma de jogar, jogou assim a temporada inteira, você não pode virar para os jogadores no último jogo do ano e falar assim, vamos jogar totalmente diferente. Não, acho que você tem que manter suas convicções sabendo que você não pode errar. Por exemplo, o jogo contra o Bayern, eu acho que é um bom exemplo. Não pelo adversário, porque são equipes totalmente diferentes, mas naquele jogo o Flamengo errou demais. E esse tipo de jogo tem que ser erro zero, do primeiro segundo ao último segundo, concentração no nível altíssimo, porque qualquer bobeada que você der para o PSG será mortal. Você concorda com isso, Pedrosa? Essa questão de você não mudar o seu jeito de jogar para encontrar uma equipe tão poderosa quanto o PSG, que é uma equipe que é atual campeão da Champions, né? Por isso até tá na final do Mundial. Eu concordo que você não pode mudar a diretriz do que você fez o ano inteiro, porque o Flamengo treinou de uma forma, ele teve o estímulo de uma forma. Se você não se reconhecer dentro dessa partida, você tá mais longe da vitória. Então, uma coisa é você ser adaptável, que eu acho que o Flamengo do Felipe Luiz é. O Flamengo do Felipe Luiz já passou por algumas situações dentro da temporada que mostraram que esse Flamengo sabe jogar com a bola, sabe jogar com um a menos. Se tiver que jogar jogo para poder comer grama, já jogou o jogo para poder comer grama. Eu lembro até na Libertadores, contra o Racing, contra o Estudiantes. Enfim, é uma equipe completamente adaptável. Concordo muito com o Vene quando ele fala assim, o Flamengo hoje ele está muito preparado para o que aconteceu. Por quê? Se você for lembrar até em 2019... o Flamengo teve a chance de empatar o jogo nos pés do Lincoln. Hoje, se o banco do Flamengo colaborar, essa chance vai cair no pé do Pedro. Será que o Pedro vai perder o gol que o Lincoln perdeu? Eu acho que não. Então, assim, até nisso o Flamengo está mais preparado. No elenco, a gente sempre fala aqui, 2019, tudo mais, ano absurdo. Talvez o time titular seja até melhor do que o desse ano. Vocês lembram de 2019 o que aconteceu? O Jorge Jesus ele foi obrigado a tirar os dois principais jogadores do meio de campo, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Questão física. Pela questão física. O Flamengo já chega no o Al Hilal, foi antes? Foi Al Hilal, isso. Ele já chega no jogo do Al Hilal, já chega derretendo, né, e fisicamente. E tendo que virar o jogo na ocasião. E muito se fala que o Jorge Jesus chega na metade do ano e tem aquela questão da intensidade, que na minha opinião foi algo que mudou o nosso olhar em relação ao nosso futebol brasileiro na década. E aí o futebol é assim, gente, a cada década vai mudando. E esse time do Flamengo foi um time que mudou essa nossa concepção, ainda mais essa intensidade, essa questão física. E aí chegou ali em final de dezembro, o Flamengo já estava derretendo fisicamente. Esse ano tá diferente, né? E eu acho que é uma questão muito importante também, o Flamengo ter tantos jogadores experimentados, testados a nível europeu. Perfeito. Rossi não, mas o Rossi é um goleiraço pra mim. Lateral direita, Varela, joga na seleção uruguaia. Aí o Danilo, que eu acho que tem que ser o titular, tá? Com todo respeito ao Léo Ortiz, é um jogadoraço, mas o Danilo, ele olha pra um Dembélé da vida, por exemplo, e ele fala assim, o Dembélé. Porque ele já enfrentou o Messi, porque ele já enfrentou o Cristiano titular no jogo Ronaldo. contra o Chelsea? Danilo. Então, isso tem que entrar, isso entra em campo, E tem cara. gols importantes nos últimos jogos, né? Isso entra em campo. Alexandre é a mesma coisa. O Léo Pereira tá vivendo uma fase maravilhosa. Ele não entra nessa questão de ter enfrentado o nível europeu, mas ele é muito bom jogador. Pulgar, seleção chilena. Jorginho nem se fala, terceiro melhor do mundo. Arrascaeta já jogou Copa do Mundo. Lá na frente, Bruno Henrique, pouca gente se lembra, mas já jogou no Wolfsburg. Já jogou contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. E foi bem, inclusive. Além de Samuel Lino, que há pouco tempo estava no Atlético de Madrid. E na direita a gente pode pensar em quem vai jogar. Mas o Luiz Araújo é campeão francês com o Lille. Inclusive enfrentando o próprio PSG. É uma coisa que já aconteceu. Entre outros jogadores que eu poderia ficar aqui. Everton Cebolinha, o próprio Pedro, Saúl. É muita gente já experimentada. E isso, para mim, diminui a distância para o PSG. O que não quer dizer que não tem que respeitar muito o PSG, que é uma equipe, que é uma máquina de futebol. Cara, o meio, aí vocês vão poder ver amanhã o que vai acontecer. Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, pra mim, foi o melhor jogador da Eurocopa.
a última Eurocopa que teve. O Vitinho, se não o melhor, um dos melhores meias do planeta. O João Neves é outro jogador extremamente absurdo. Aí o Nuno Mendes, que é o lateral esquerdo, absurdo também. A dupla de zaga vai ser a titular, Marquinhos e Pátio. Hakimi tá fora, vai jogar o Zaire-Emery, que é um jogador de meio campo improvisado. Aí o Flamengo pode explorar aquilo ali, porque é um jogador fraco defensivamente. Tem deficiências nesse quesito. É muito bom jogador, mas defensivamente é fraco e vai estar improvisado. O Flamengo tem que explorar muito esse lado do Zaire-Emery. E lá na frente, aí complica também, que é o Kvaratskhelia, que vai ter um duelo com o Varela, com o Nuno Mendes também apoiando ali o tempo inteiro. O Dembélé, lá na frente, que provavelmente hoje vai ser eleito o melhor do mundo, tem o The Best. E na direita pode ser o Doué, que é muito bom jogador, ou o Barcola, que também é outro atleta. Então assim, o Flamengo, como o Vene disse, tem que fazer o jogo perfeito. Porque aqui no futebol brasileiro, se o Flamengo perde 10 bolas no meio campo e nunca toma gol, se perder 10 bolas no meio campo PSG, vai tomar gol. Esquece. É certo, vai tomar gol. Por exemplo, no jogo contra o Pirâmides ele teve uma chance isso aí. no primeiro tempo. É isso aí. Por que teve essa chance? Porque o Flamengo perdeu o nível de concentração. É isso Achou aí. que o primeiro tempo já foi, acabou. Aí eles tiveram uma chance. O Pirâmides não soube aproveitar. Se tivesse aproveitado, talvez a história poderia ter sido diferente. O jogo muda. Contra o PSG, eles não vão perder uma oportunidade como essa. E assim como o Bayern não perdeu as oportunidades que teve. Sim. E o próprio Luiz Araújo, que estava fazendo uma grande partida contra o Bayern, ele foi um jogador que errou. E por isso que ele pode chegar numa entrevista coletiva e falar: a gente não pode errar da forma que erramos, porque ele sabe que ele errou. E se você errar desse jeito contra uma equipe desse nível, já era, vai ser mortal. Agora, o Flamengo da Copa do Mundo de Clubes, eu acho que isso até valoriza mais os títulos do Flamengo na temporada. Porque o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes era totalmente diferente. Tinha o Gerson, que era titular, tinha o Wesley, que era titular, o Jorginho tinha acabado de chegar, a gente não sabia como que o Jorginho ia render, o Pulgar ficou esse tempo fora e agora que ele volta. Então, assim, é um Flamengo diferente e valoriza ainda mais os títulos do Flamengo, porque o Flamengo soube continuar a boa fase, se dar bem, mesmo fazendo mudanças importantes na equipe titular. E eu tô com o Pedrosa, Danilo tem que ser titular nesse jogo, com todo respeito ao Léo Ortiz, que é um baita zagueiro, nível seleção, mas a experiência conta muito nessas horas. Muito. E o Danilo tá vivendo uma grande fase, uma fase artilheira. Ai, vocês são tão inteligentes. Obrigado. Eu fico tão orgulhosa de vocês. Nem precisei falar. Eu não precisei ainda falar hoje. Por quê? Porque vocês estão aí, conversando, dando informação. Estudando. Ai, tenho muito orgulho de você. Não é Vai só ser uma sentar aqui, grande não, final. e sair falando, Aliás, gente. como é que vai ser o Estuda. programa amanhã, que eu não sei também? Por quê? O jogo é que horas amanhã? 2 da tarde, pô. O pré-jogo é aqui. Eu pensei que o jogo era meio-dia, mané. Por quê? Não sei, eu tava na cabeça com isso, que o jogo era meio-dia. Não, 2 horas. Excelente, então o pré-jogo é aqui, avisa aí, hein? 2 horas, o pré-jogo é aqui. Avisa aí que o Vamos pré-jogo é botar aqui. aqui. 4 horas da tarde, se tudo der certo. O campo, nosso campinho, Rio de Janeiro eles acaba. vão Valeu, fazer... Parrinho. Eles vão fazer análise, o Pedrosa vai falar do PSG também. Né? Que Isso tem aí. um monte de jogador desconhecido. Eu vou falar todos os pontos fortes do PSG. O fraco eu vou deixar pra depois. Agora, o Alexandre, a gente falou, contra o Chelsea, ele foi reserva. Foi o Ayrton Lucas que Não foi titular. deveria. Na ocasião, o Felipe Luiz fez isso. Vamos colocar aqui na tela uma arte com retrospecto entre o Flamengo e o PSG. Lembrando que os outros jogos foram amistosos e essa é a primeira partida oficial entre os clubes. Em 75, no amistoso, o Flamengo ganhou de 2-0. Em 79, 3-1 para o PSG. E em 91, o torneio de Paris 1-1. E aí devia ser alguma disputa ali de... Não sei Porque é torneio, pô. mas... mata-mata. Torneio geralmente é mata-mata. O Vasco, por exemplo, foi campeão do torneio de Paris em cima do Real Madrid do Puskás. É mata-mata. E era um PSG diferente, né, gente? Hoje o PSG é milionário porque pertence... É outra parada. E o PSG é um clube jovem, né? Ele não é nem centenário, não é Mas isso? tem brasileiros que se deram bem lá, né? Ronaldinho Gaúcho, Raí. Muitos. Não, sim, mas aí esses são os confrontos, Quem lembrando foi o que são zagueiro só brasileiro que jogou Ricardo lá? Rocha. Ricardo Rocha. Ricardo Rocha não, Ricardo Gomes. Ricardo Gomes, isso. amistosos. Ceará jogou lá, Nenê Ceará. jogou lá, Neymar. O Nenê, realmente. Nenê jogou, Nenê é ídolo. O Nenê do é PSG. ídolo. Campeão francês. Venece, é que eu não queria te... Mas se eu botar o meu retrospecto com o PSG, eu só ganho. Tá rindo, Venê? Que ódio. Que
que é isso? Deixa eu fazer uma pergunta pro Pedrosa, que eu tô em dúvida. Pedrosa. Adorei esse retrospecto. Eu confesso que eu não sabia. Obrigado, produção. Deixa eu te pedir só um minutinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. O quanto que a minha vitória no meio do ano, que foi o único momento que eu fui feliz no ano todinho, tem outro. O quanto que essa vitória ajudou eles a acharem que eles conseguem também? Eu gosto de olhar o copo meio cheio, né? A vitória do Botafogo fez o PSG parar de menosprezar os clubes brasileiros. Então, a partir do momento que o Botafogo ganhou do PSG, eles falaram assim, opa, os clubes brasileiros são fortes. Então o PSG hoje vai ter que entrar o quê? Amanhã, né? Firme. Vai ter que entrar firme, ligado, porque tem a memória do Botafogo, que inclusive foi muito elogiado pelo Luiz Henrique na coletiva. Legal, o Chelsea ganhou de quem na Copa do Mundo de Clubes na final? PSG. E o Flamengo ganhou de quem? Chelsea. Toma! Cara. Só não vê quem não quer. Não, então eu vou falar aqui, só não vê quem não quer. Quem ganhou a Libertadores? Flamengo. Não, do ano passado. Não tinha a Copa do Mundo. Peraí, Gente. agora estamos no museu? Você tá falando da Copa Aqui do é Mundo, Ele não tá falando da Fernanda Copa Maia, do Mundo. nossa historiadora. Aí bota o áudio, o audiobook. Bota o audiobook aí. Gente, vocês são insuportáveis. Retira tudo aquele negócio que eu tava falando bem de vocês. Olha aqui, garoto. Eu tô falando da Copa do Mundo de Clubes. Tô falando do Chelsea aí, com o PSG. Esse ano, A Copa do Mundo de Clubes. Quem que ganhou a Champions? Quem ganhou a Champions? É. PSG. E quem ganhou a Libertadores depois veio a Copa do Mundo? Botafogo. E aí encontrou o Botafogo, ganhou a Libertadores, Isso. com o PSG ganhou a Champions. Isso. Quem ganhou? Botafogo. Então quem é o campeão mundial? Botafogo. Isso é uma questão. Faz sentido. Aí na minha vez não tem troféu. Na minha vez sentido. não tem negócio, entendeu? Era isso que eu estava falando. Retira os elogios que eu fiz pros dois. Você e não sabia vem amanhã. que o programa de mais audiência no YouTube que a gente já fez na história foi o programa que o Botafogo foi eliminado? Foi pro Cruzeiro. Não foi? Não, foi o LDU. Ah, foi da LDU, porque aquele dia do tem Cruzeiro quase foi 100 mil sensacional. visualizações esse Que programa. vocês ficaram botando respirador em Isso. mim? Que momento. Idiotas. Que momento. Sério. Mas, assim- sério, ainda fico achando que são meus amigos. E nem dá pra gente falar assim, Felipe Luiz, pega a dica com o Botafogo. Porque eu não vejo o Flamengo jogar da maneira que o Botafogo Não joga, jogou. Não vai jogar. esquece. Você pode dar um pouco a bola pro adversário. Por exemplo, o Flamengo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro fez isso no segundo Mas tempo. isso é uma questão também, porque o Botafogo é capaz de fazer isso, É porque isso, o pô. Renato Paiva montou aquela estratégia ali para um time que ele estava ciente de que ele tinha que fazer aquilo ali. O Flamengo não fez isso a temporada inteira. Como é que você vai virar essa chave e falar assim, Flamengo joga dessa maneira agora? Por isso que eu falo, eu vi a entrevista do Danilo hoje no treino. Ele falou, a gente não pode esquecer de quem nós somos. A gente não pode mudar a nossa maneira de jogar, porque se a gente muda a nossa maneira de jogar, cara, vai ficar difícil Como? mesmo. De um dia pro outro, como é que você vai botar na cabeça os jogadores para jogarem de uma maneira totalmente Não tem como. diferente? Não faz o menor sentido. Nem os jogadores vão se sentir confortáveis. Nem os jogadores. Bota aqui na tela os números do Felipe Luiz e do Luiz Henrique. O Luiz Henrique, gente, é o treinador do PSG. Na temporada, a gente vai comparar esses números. O Felipe Luiz tem 88 jogos e o Luiz Henrique tem 80 jogos. Aí tem 57 vitórias, 21 empates para o Felipe Luiz e 12 para o Luiz Henrique e 10 derrotas para o Felipe Luiz, 11 derrotas para o Luiz Henrique, 5 títulos para cada um. Cara, é muito parecido, Muito. né? 76% de aproveitamento para o Luiz Henrique e 72% de aproveitamento para o Felipe Luiz. Lembrando que esse recorte, na verdade, caiu para os empates da distância de jogos, né, que eles têm. Um tem 88, um tem 80. E elas ficaram ali no nível do empate e foi isso que deixou o Felipe Luiz com um aproveitamento um pouquinho menor. Mas bem parecido os duelos, né, ô Pedrosa? Cara, dois técnicos, assim, colossais, cara. Cada um no seu contexto, cada um na sua proposta. O Luiz Henrique, ele não só revolucionou o que aconteceu com o PSG na temporada passada, mas o Luiz Henrique já tinha feito isso no Barcelona. Claro que ele contou com a ajuda luxuosa de um trio MSN, de Iniesta, de Xavi, de Busquets, entre tantos outros. Mas ele é um técnico que ele veio para ser disruptivo. Ele é um cara que gosta de controlar tudo o que acontece dentro do jogo. E eu vejo muitas semelhanças com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz também gosta de controlar. Ele também gosta das suas peças bem posicionadas, mas isso não quer dizer que eles vão ficar só naquela posição. Não é um jogo posicional fixo,
É um jogo posicional que você tem troca de função. Toda hora vocês vão ver o Vitinha descendo para ser zagueiro, o Nuno Mendes virando ponta, o Felipe Luiz pode não fazer isso tanto no Flamengo, mas você vê uma movimentação intensa de jogadores como o próprio Samuel Lino, o Arrascaeta hoje joga um pouco mais próximo. São formatos diferentes, mas de dois treinadores que são de altíssimo nível, da primeira prateleira. O Felipe Luiz aqui na América do Sul e o Luiz Henrique lá, que inclusive foi elogiado, porque o Luiz Henrique conhece muito o Felipe Luiz, porque jogou diversas vezes contra o Atlético de Madrid. Então, assim, são dois caras que se conhecem. Inclusive, acho que teve uma expulsão do Felipe Luiz na época de jogador que ele discutiu com o Luiz Henrique em campo. Foi Teve no Messi. isso, né? Não foi isso? Bateu no Messi. E olha... Quem bateu no Messi? O Felipe Luiz bateu no Messi. Ih, ferrou, Venê. Ele lembrou aí, agora ele vai ficar nervoso. Por isso que ele não gosta de Felipe Luiz. Não, eu adoro o Felipe Luiz. Mas assim, proporcionalmente falando, claro, cada um num clube europeu, outro num clube sul-americano. O Luiz Henrique, ele mostrou, quando ele chegou ao PSG, que não é qualquer treinador que consegue ter o sucesso que ele tem. Porque vários passaram e não conseguiram conquistar a Champions League, que era o sonho do PSG. O Felipe Luiz, a mesma coisa no Flamengo. Quem era o treinador anterior ao Felipe Luiz? O Tite, que foi treinador da seleção brasileira nas 2 últimas Copas, ou seja, um baita treinador, a gente não precisa ficar elogiando, mas não conseguiu ter sucesso no Flamengo. Inclusive, um dos problemas do Tite foi, não consigo jogar sem o Pedro, não sei o que fazer sem o Pedro. O Felipe Luiz não, ele soube lidar com a situação de não ter o Pedro, e muito bem. Discutiu com o Pedro, exatamente, lavou roupa suja com o Pedro e aprendeu a jogar sem o Pedro. Ele não só não jogou sem o Pedro. E fez a bola entrar sem o Pedro, o seu principal centroavante. Então, óbvio, dentro das suas proporções, são 2 treinadores que mostraram que não basta ter um elenco, você tem que saber utilizar esse elenco. E outra, traçando um paralelo, o Luiz Henrique abriu mão do Mbappé. É isso, pô. Ele abriu mão do Mbappé. Tem um vídeo muito conhecido, muito viral, que o Luiz Henrique tava fazendo... O Felipe Luiz cita esse vídeo. Tá fazendo a pré-eleição com o Mbappé e ele fala, você gosta do Michael Jordan, né? Aí o Mbappé, gosto. O Michael Jordan é o Michael Jordan não só pelo talento dele, mas ele era o cara que mais trabalhava, ele liderava, ele corria pelos companheiros, ele era o que mais treinava. Você quer ser o Michael Jordan? Você sempre vai ser um bom jogador, tá? Você sempre vai ser o melhor, você sempre vai ser top, porque você é top. Mas se você quiser ser desse tamanho, você tem que ajudar o time, você tem que correr pelo time. E o discurso do Felipe Luiz em relação ao Pedro é a mesma coisa. O Pedro é craque, o Pedro é um excelente jogador, mas se ele não tiver a postura necessária que o futebol mundial pede hoje, ele não vai jogar. Nessa coletiva ele cita o Mbappé teve? Não teve. Não. O que aconteceu? Rala. O que aconteceu no ano seguinte? PSG campeão da Champions. Inclusive no Real Madrid parece que o Mbappé tá nem aí, continua com a mesma postura. Porque no Real Madrid é outra parada. Né? Lá ele pode ser o Mbappé que ele quer ser. Olha cara, aí, mas isso é muito impressionante. O Luiz Araújo falou, o Venê até citou aqui enquanto falava essa fala do Luiz Araújo. Ele falou à imprensa o desafio desse jogo, Rodolfo. A gente não vai mudar a nossa forma de jogar. Claro que sabemos que temos que ter um pouco mais de atenção, porque do outro lado estão os melhores jogadores do mundo. Então vamos entrar da mesma forma que a gente jogou, com um pouco mais de inteligência na defesa. Não podemos errar. E tenho certeza que faremos um grande jogo e, se Deus abençoar, sair com essa vitória, que é o sonho de toda a nação. Muito bem, tá aí o Luiz Araújo, Venê Casagrande. Pois é, e eu concordo com tudo que ele falou, inclusive o Felipe Luiz também concorda, porque eu vi a entrevista coletiva do Felipe Luiz mais cedo, ele mencionou isso, dizendo que o Luiz Araújo estava certo. Eu acho que o Flamengo não tem que mudar sua postura, já disse aqui anteriormente, tem que continuar com sua postura, óbvio, eventualmente, durante a partida ali, você entender que você precisa ter uma postura um pouco diferente, se adaptar, ser uma metamorfose ambulante durante os 90 minutos. Porque não adianta, você está enfrentando a melhor equipe do futebol atualmente. Então você tem que saber lidar com a situação. Agora, jogar, entre aspas, na retranca e saindo no contra-ataque, como muita gente pede e sonha em ver o Flamengo jogar contra o PSG, não acredito nisso, muito pelo contrário. Felipe Luiz nunca atuou dessa maneira, não vai ser agora que ele vai mudar a postura dele, muito pelo contrário. Com certeza os jogadores já tiveram essa conversa com o Felipe Luiz, que querem manter essa postura mais ofensiva, mas eu acho que a grande briga do Flamengo com o PSG é quem vai ter mais a bola, porque o PSG também gosta de ter a bola, e aí essa vai ser a briga ali no meio de campo, e se você tiver oportunidade, tem que botar a bola na rede. O grande problema do Flamengo nessa temporada foi muitas oportunidades e não conseguia botar a bola na rede. Nessa partida tem que aproveitar, porque vai fazer diferença com certeza. E olha só esse detalhe, Pedrosa, vamos colocar aqui na tela os 5 jogadores que já enfrentaram o PSG ao longo da carreira. Os meninos aqui durante os comentários já citaram assim, de forma
de forma passando, mas a gente vai colocar aqui, o Luiz Araújo, inclusive, é o que mais enfrentou o PSG, porque ele jogou no Lille, Jogou né? no Lille. O Lille também é da França, campeão o francês. PSG é da França também, então acaba que também se encontram muito em torneios nacionais. Luiz Araújo tem 3 vitórias e 6 derrotas, o Danilo 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, o Alexandro 1 vitória e 3 derrotas, o Jorginho 1 vitória e 1 derrota e o Samuel Lino 1 vitória e 1 derrota. A gente está trazendo aí, vocês já falaram muito sobre isso, Pedrosa, em relação isso aqui é muito importante. Muito. Você ter jogadores que já encontraram aquele adversário. Como no seu trabalho, você vai fazer uma coisa que você já fez uma outra vez, facilita bastante, Total. porque aquilo já te entra num lugar de serenidade, de experiência. O Flamengo não pode olhar para o PSG assim. O Flamengo tem que olhar para o PSG assim. E você ter jogadores dessa maneira fazem com que o jogo não seja só tático e técnico, mas mental. Então isso faz toda a diferença. O Luiz Araújo, o Danilo, o Alexandro, o Jorginho. Mas como eu falei aqui, além desses jogadores, o Samuel Lino também, você tem outros atletas dentro da equipe do Flamengo que jogam em suas seleções, que já jogaram Copa do Mundo. Então quando você tira esse peso, a gente teve aqui o Carlos Germano e o Tartar falando, como é que fica a cabeça para esse momento aí? Não, dá um frio na barriga mesmo. Sim. E a gente tá falando do Carlos Germano, do Tartar, campeão brasileiro, o Carlos Germano campeão de tudo. Então assim, cara, o frio na barriga, ele nunca vai passar. Mas você tem que encarar de igual para igual, porque o Flamengo não pode perder também esse jogo mental. Então esses jogadores são muito importantes para isso. Ontem eu vi a entrevista coletiva do Alexandre e teve uma frase que me chamou muita atenção, numa das perguntas lá. Ele falou assim, é um jogo histórico para o Flamengo, mas é um jogo como qualquer outro para muita gente que está aqui no Flamengo atualmente. O que ele está querendo dizer? Ele não está desvalorizando a partida. Só que para esses jogadores se tornou normal encarar o PSG. Foi isso que ele quis dizer. Então, assim, não vai ter o nervosismo, não vai ter, caramba, eu estou enfrentando tal jogador e ficar olhando assim, sabe, com cara de espantado. Você não pode ter essa postura. Pelo contrário, você quer entrar com faca nos dentes. Você não pode entrar com a postura, meu Deus, estou encarando o meu ídolo. Não tem que entrar assim. Pelo contrário, tem que entrar com muita fome de vencer. E para esses atletas aí, de fato, é uma partida normal contra o PSG. E olha agora, Pedrosa. E 2 aí já foram campeões, né, mundiais. O Jorginho, Alexandro também, né? O Jorginho, não, Danilo. Alexandre eu confesso que eu não lembro, mas não. Danilo e Jorginho com certeza. Inclusive o Jorginho foi campeão pelo Chelsea em cima do Palmeiras. Em 2021. A produção vai conferir quais são os jogadores que já ganharam o Mundial de Danilo e Jorginho, com certeza. Que com hoje certeza. estão no Flamengo. Desses aqui que Danilo estão pelo aqui. Real Madrid, né? Danilo pelo Real Madrid e Jorginho pelo Chelsea. E também o Flamengo, né, Ovelyn? Flamengo é maior que o PSG, eu não tinha que tirar essa moral, não, mas eu tô tirando. Vamos lá. No Mundial é? Não, no mundo, planeta, Terra. A camisa? Pô, claro que é, cara. Também acho. É muito, mas é muito. O Flamengo é maior que o PSG. Pô, que isso, O cara. Flamengo não é melhor que o PSG, mas É maior, pô. É maior. Eu também acho. Eu só queria maior. cutucar ele Eu pra ver sei. o que ele ia falar. É maior. Danilo. Sabe o pior, Pedro? Olha aí, Eu tô Danilo. acreditando, eu não queria, cara. Tem que acreditar, cara. Tem que acreditar. Eu não queria, cara. Tem que Danilo, e acreditar. quem que você falou, Felipe? Fiquei curioso Saúl e agora. Jorginho. Já ganharam o Mundial. Saúl também? Sim. Boa. Saúl pelo Chelsea, É provavelmente. verdade. Foi pelo Real Madrid, gente? Chelsea. Foi por quem? Vai, fala aí, pode falar. O gente, eu tô Danilo ouvindo. pelo Real Madrid. Danilo Aí- Real Madrid. O Real Madrid 2016, o Saúl. A proximidade da grande decisão da Copa Intercontinental entre Flamengo e Paris Saint-Germain aumenta a expectativa em torno do confronto, marcado para esta quarta-feira, às 14 horas, no horário de Brasília. Na véspera do duelo, em Doha, no Catar, o técnico Filipe Luís concedeu entrevista coletiva e deixou claro que a equipe brasileira entrará em campo fiel à sua identidade, confiante na possibilidade de conquistar mais um título mundial. Mesmo diante de um adversário poderoso e acostumado a decisões, o treinador fez questão de ressaltar que o Flamengo não abrirá mão de seus princípios e da forma de jogar que construiu ao longo da temporada. Filipe Luís destacou que as experiências recentes contra grandes clubes europeus serviram como aprendizado importante, mas não determinam o que será feito agora. Ele lembrou dos confrontos contra Chelsea e Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes disputada nos Estados Unidos, ressaltando que cada partida tem sua própria história. Segundo o treinador, não faz sentido comparar diretamente os jogos, pois as circunstâncias, os adversários e os momentos são diferentes.
Para ele, o duelo contra o PSG exige um plano específico, mas sem abandonar aquilo que define o Flamengo em campo, que é a sua postura ofensiva, a coragem para jogar e a intensidade na disputa pela bola. O comandante rubro-negro explicou que, apesar de o PSG apresentar uma forma de pressão semelhante à de outros gigantes europeus, o Flamengo não está focado no passado. O pensamento está totalmente voltado para o presente e para o adversário desta final. Ele reconheceu que, em finais, os detalhes fazem toda a diferença e que cometer o menor número possível de erros é fundamental para aumentar as chances de sucesso. A preparação, segundo ele, tem sido pautada na concentração, na disciplina tática e na confiança coletiva. Questionado sobre a velocidade e a juventude do ataque parisiense, considerado um dos mais perigosos do futebol mundial, Filipe Luís foi direto ao afirmar que o Flamengo está preparado para enfrentar dificuldades ao longo do jogo. Ele reconheceu que jogadores rápidos e talentosos costumam criar problemas em diversos momentos das partidas, como já aconteceu em competições nacionais e internacionais. No entanto, o treinador ressaltou que a equipe trabalha com um conceito coletivo de defesa, no qual o foco não é anular individualmente um jogador específico, mas sim proteger os espaços, controlar a bola e reduzir o tempo de ação dos atletas mais decisivos do adversário, especialmente no meio-campo. De acordo com Filipe Luís, o Flamengo confia plenamente que possui recursos suficientes para tentar neutralizar o poder ofensivo do PSG. Ele explicou que o sistema defensivo é pensado de forma integrada, envolvendo todos os setores do time, desde os atacantes até a linha defensiva. A ideia é pressionar de maneira coordenada, impedir transições rápidas e, sempre que possível, manter a posse de bola para afastar o perigo. Para ele, essa estratégia aumenta as chances de equilibrar o confronto e explorar as próprias virtudes ofensivas do Flamengo. O treinador também falou sobre a evolução do elenco ao longo do tempo. Segundo ele, quanto mais a equipe atua junta, mais os jogadores se conhecem e entendem os movimentos uns dos outros. Filipe Luís destacou que cada competição apresenta um contexto diferente, com mudanças de país, clima, temperatura e até gramado, mas que a ambição por vencer permanece a mesma. Ele lembrou que o grupo passou por transformações recentes, com saídas e chegadas de jogadores, e que isso deu origem a uma nova dinâmica interna, uma espécie de nova alma para o elenco. Essa renovação, de acordo com o técnico, foi fundamental para que o Flamengo se reinventasse e conseguisse conquistar títulos importantes no continente. Agora, o objetivo é escrever mais um capítulo marcante na história do clube. Filipe Luís não escondeu que a final será extremamente difícil, mas fez questão de enfatizar que acredita na possibilidade de vitória. Para ele, o desafio é grande, mas a confiança vem do trabalho diário, da qualidade do elenco e da mentalidade vencedora que o clube construiu nos últimos anos. Ao falar sobre o adversário, Filipe Luís preferiu adotar um tom respeitoso e cauteloso. Ele afirmou que só será possível avaliar realmente as diferenças entre Flamengo e PSG após o apito final, já que as equipes nunca se enfrentaram oficialmente. O treinador elogiou bastante Luís Henrique, comandante do time francês, destacando sua trajetória vitoriosa e o fato de ser um profissional amplamente reconhecido no futebol mundial. Filipe Luís relembrou os confrontos que teve contra equipes treinadas por Luís Henrique quando ainda atuava como jogador do Barcelona, sempre em jogos intensos e marcantes. Ele chegou a mencionar um episódio curioso de sua carreira, quando acabou sendo expulso após uma entrada em Lionel Messi durante uma dessas partidas, algo que ficou gravado em sua memória. Para Filipe Luís, Luís Henrique é um exemplo claro de como o futebol moderno exige comprometimento físico e coletivo de todos os jogadores. Ele ressaltou que o treinador espanhol conseguiu reconstruir o PSG após a saída de sua principal estrela, apostando em jovens talentos e formando uma equipe sólida, capaz de conquistar o título mais desejado do futebol europeu, a Champions League. Na visão do técnico rubro-negro, esse trabalho serviu como referência para o futebol mundial e mostra que não basta ter grandes nomes, mas sim um grupo comprometido e bem organizado.
Ainda assim, Filipe Luís reforçou que o Flamengo também tem sua própria história e suas próprias virtudes, e que entrará em campo com o objetivo de competir em alto nível e buscar o título. O treinador também comentou sobre a mística que envolve o Flamengo, algo que, segundo ele, é percebido por todos que vestem a camisa do clube. Filipe Luís concordou com declarações de Jorginho ao afirmar que existe um sentimento especial que faz os jogadores se entregarem um pouco mais quando representam o Flamengo. Ele lembrou conquistas históricas, como a de 2019, e o fato de o clube ter conseguido repetir feitos importantes em estádios simbólicos, criando uma sensação de destino e confiança. Apesar disso, ele ponderou que o futebol é feito por pessoas que passam pelos clubes e constroem suas histórias. Filipe Luís elogiou Jorginho, destacando sua ambição e sua importância para o ambiente interno do time. Segundo o treinador, jogadores com esse perfil ajudam a manter o Flamengo sempre no caminho das grandes conquistas. Ele também reconheceu a grandeza do PSG, que fez história ao conquistar a Champions League, e conta com alguns dos melhores jogadores do mundo. Para Filipe Luís, tanto o Flamengo quanto o clube francês entram em campo com o mesmo objetivo: fazer história. Enquanto a expectativa cresce, a divulgação oficial da final também chamou atenção. Apesar de os dois elencos serem formados majoritariamente por jogadores estrangeiros, foram 2 brasileiros os escolhidos para representar o confronto na foto promocional da decisão. Marquinhos, capitão do PSG, e Bruno Henrique, capitão do Flamengo, posaram ao lado do troféu no alto de um prédio em Doha, simbolizando a importância e a grandiosidade do evento. A imagem reforçou o protagonismo brasileiro em um duelo de alcance mundial. Mesmo aparecendo na foto com o uniforme rubro-negro tradicional, Bruno Henrique não vestirá essa camisa na final. O Flamengo entrará em campo com o uniforme branco, repetindo uma escolha que remete a momentos marcantes de sua história. Em 1981, foi com essa camisa que o time liderado por Zico venceu o Liverpool por 3-0 e conquistou o mundo. Já em 2019, também de branco, o Flamengo acabou derrotado pelo mesmo Liverpool na prorrogação, em um jogo equilibrado e decidido nos detalhes. Nesta edição da Copa Intercontinental, o Flamengo já utilizou o uniforme branco na estreia, quando venceu o Cruz Azul do México por 2-1. Na sequência, atuou com o uniforme rubro-negro e venceu o Pyramids, do Egito, por 2-0. O PSG, por sua vez, entra diretamente na final e fará sua primeira partida na competição, justamente na decisão, o que adiciona ainda mais expectativa ao confronto. Paralelamente à disputa do título mundial, o Flamengo também começa a planejar o futuro do elenco. Pensando na temporada de 2026, o clube não pretende realizar grandes reformulações, priorizando a manutenção da base que conquistou títulos recentes. A diretoria tem como principal objetivo segurar seus jogadores mais valorizados, que despertam interesse no mercado após as conquistas. A estratégia é fazer ajustes pontuais, buscando reforços em posições específicas. As principais prioridades do Flamengo no mercado são a contratação de um goleiro e de um zagueiro. Além disso, o clube observa oportunidades para reforçar o ataque, especialmente com um centroavante e um jogador de lado de campo. A diretoria trabalha com a ideia de contratar entre 3 e 4 reforços para o próximo ano, mantendo uma política mais cautelosa após ter investido quase 300 milhões de reais na última janela de transferências. Até o momento, o clube ainda não anunciou oficialmente nenhum reforço. As negociações estão em andamento, com foco principalmente no mercado brasileiro. Um dos nomes que agrada à diretoria para a posição de goleiro é Gabriel Brazão, do Santos. Ele surge como opção após a saída iminente de Matheus Cunha, que está em fim de contrato com o Flamengo e já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. Na defesa, o zagueiro Vitão, do Internacional, voltou a ser observado de perto. O Flamengo buscou novas informações sobre o jogador, que pode ser uma alternativa para reforçar o setor defensivo na próxima temporada. Em contrapartida, alguns atletas devem deixar o clube. Pablo, por exemplo, não faz parte dos planos da comissão técnica. Treinou separadamente durante todo o ano de 2025
e seguirá para o São Bernardo após o término de seu vínculo. No ataque, Juninho, que teve poucas oportunidades em 2025, negocia sua transferência para o Pumas do México, e o Flamengo já sinalizou de forma positiva para a venda. Outro caso é o de Michael, que perdeu espaço com Felipe Luiz. O atacante chegou a buscar um novo clube na janela do meio do ano, mas não recebeu propostas consideradas satisfatórias. Agora, a tendência é que ele deixe o Flamengo, abrindo espaço para novas opções no setor ofensivo. Assim, enquanto o time se prepara para um dos jogos mais importantes de sua história recente, o clube também trabalha nos bastidores para garantir um futuro competitivo. A final contra o PSG representa não apenas a chance de conquistar mais um título mundial, mas também a consolidação de um projeto esportivo que busca manter o Flamengo entre os protagonistas do futebol internacional.